Era um dia frio de inverno e eu tinha saído com o meu melhor amigo Bob. Nossa amizade tinha anos, visto que passamos o jardim de infância, o fundamental, e estamos firmes e fortes na mesma sala agora do ensino médio. Em uma tarde particularmente chuvosa, estávamos saindo de uma loja, voltando para casa. Isso foi ótimo. Convencer minha mãe valeu totalmente a pena, disse Bob. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Minha mãe não queria que eu saísse de casa. Ela estava com medo de que algo acontecesse comigo, respondeu ele. Bob se gabou por ser um homem adulto e de como estava animado para se tornar o responsável por sua vida no futuro. Tivemos uma breve conversa sobre nossos estudos para vestibulares e nossos hobbies. Depois de alguns minutos de caminhada, uma pessoa me chamou a atenção. Em uma área mal iluminada do caminho, vi um homem em minha visão periférica. Alto e imóvel, enquanto as gotas fortes de chuva caíam sobre ele. Era apenas uma silhueta, vestindo uma capa enorme que tocava o chão. Ele ficou me encarando, e ao sentir que estava sendo observado, me virei para olhar quem era. Mas ele desapareceu. Voltamos a conversar e a zoar um com o outro, até que mais uma vez, o homem estranho apareceu. Você viu aquele cara estranho do outro lado da estrada? Perguntei, tentando não chamar mais atenção do que já estávamos. Bob congelou por um segundo. Aquele com a capa? Ele perguntou. Nesse momento, um sentimento de desespero me tomou da realidade. Esse idiota está nos seguindo. Acho que é melhor ir para casa antes que ele tente fazer alguma coisa. Vamos atravessar a rua, Bob disse, começando a ficar assustado. É o caminho mais rápido. Não, tá escuro e chovendo. Nós mal conseguimos ver se tem carro vindo. O que você quer fazer? Nos matar, é? Começou o que parecia ser o início de uma discussão. No entanto, quando nos acalmamos, a decisão acabou sendo a que Bob sugeriu. Olha, se algo acontecer com a gente, a culpa vai ser toda sua, tá? Falei, pensando em tudo de errado que podia dar. Eu prometo que a gente vai ficar bem, tá ok? Ele respondeu. Estávamos na metade da rua, quando me virei para olhar para o lado esquerdo. Uma luz cada vez mais intensa se aproximava da gente. Logo, ficou tão brilhante que me cegou por instantes. De repente, menos de um segundo depois, senti alguma coisa me lançar no ar com toda a força. Minha visão começou a distorcer e embaçar, enquanto meu corpo parecia estar flutuando. Eu senti que estava no espaço, ou qualquer lugar sem gravidade. Mas antes que tudo acabasse, a última coisa que vi foi aquele homem. Sua imagem escura e assustadora gravada em meu cérebro, atrás dos raios fracos da luz da rua. Foi idêntico a um sonho. Comecei então a recobrar a consciência. Aparecia em um lugar que trouxe uma sensação de pavor, solidão e angústia. Era um lugar como nenhum outro na Terra. Não tinha cores. Era uma composição parecida com areia acinzentada por milhares e milhares de quilômetros. Havia um arbusto seco, sem qualquer uma única folha. O céu era a única coisa com alguma coloração, e a luz branca e brilhante do sol era muito forte. O apocalipse. Eu ouvi uma voz familiar sussurrar. Bob? Eu perguntei, antes de me virar para a fonte do barulho. Você também tá aqui? Ele respondeu. Onde estamos? Eu já teria te contado se soubesse, né? Mas tem algo a ver com aquele cara estranho que estava perto da gente, certeza. Verdade. O idiota que estava seguindo a gente, né? Bob falou inquieto. Sentimos a necessidade de observar onde estávamos e passamos as horas seguintes explorando. Então eu vi, com o canto dos olhos novamente. Estremeci, enquanto gesticulava para Bob sobre quem estava atrás de nós. Você tá vendo ele? Bob me falou baixo. Então, o homem olhou para nós. Aquilo se comportava de um jeito fora do comum. Não desapareceu quando nós viramos para olhá-lo dessa vez. Além disso, em sua capa havia um número. Era o número 1. Bob deu um passo em direção a ele, mas como esperado, o homem desapareceu.
Depois de se passar o que parecia ter sido um dia inteiro naquele lugar, eu ouvi novamente. O número na sua capa continuava subindo. Supus que aquilo poderia ser a quantidade de tempo que estávamos passando no lugar. Eu acho que o número na capa dele é a quantidade de dia que a gente tá aqui. Eu falei. E por que ele ia fazer isso? Não foi ele quem fez a gente parar aqui? Bob falou. Como você pode ter certeza? Além do mais, ele pode ser um pervertido qualquer querendo nos assustar. Eu disse tentando manter a calma. Olhei para o céu e falei. Se o sol se pôr, não quero saber nem o que vai acontecer durante a noite. Percebi que meu corpo começava a sentir um pouco de fome. No entanto, dentro de alguns momentos dessa sensação, eu me sentia satisfeito, junto com minha sede, que era saciada sem que houvesse tempo de eu entender. Nunca sentimos necessidade de dormir. No entanto, o tédio por passar tanto tempo naquele lugar foi uma tortura. Não havia som, não conseguia ouvir meus passos, nem os ventos que sopravam. Estávamos presos em um pesadelo que atormentava minha mente dia após dia. Os eventos que aconteciam pareciam ser um loop infinito, um ciclo fechado e insano que continuava sem parar. Percebi então que Bob começou a olhar fixamente para o céu. Bob? Eu chamei, mas não tive resposta. Gritei mais alto, e ele nem mesmo se mexeu. Então, balancei minha mão na frente de seu rosto. Seus olhos permaneceram arregalados olhando para o céu e sua boca aberta. De repente, Bob desabou no chão. Eu vou morrer, quero ir para casa, não quero morrer. Ele gritava desesperado e foi o que me fez entrar em pânico, pensando que ele tinha perdido completamente sua sanidade. Agarrei seus ombros e o olhei diretamente nos olhos. Você não vai morrer, eu prometo. Você não entende. Eles disseram que eu sou uma causa perdida. Eles disseram que eu não posso ser salvo. Passei um longo tempo tentando consolá-lo. Embora eu realmente acreditasse que ele se rendeu às suas ilusões, de alguma forma eu sabia que o que Bob dizia tinha algum fundo de verdade. Começamos a nos desesperar, acreditando que estávamos condenados a passar a eternidade naquele deserto. Depois de mais algum tempo, a saúde de Bob começou a se deteriorar. Ele começou a reclamar que estava com fome e sede. Chorava com frequência, dizendo sentir estar perto da morte e que queria que eu dissesse a ele as últimas palavras que ele ouviria de alguém. Eu não conseguia mais ignorar sua loucura. Ele começou a perder muito peso e lutava para se mover. Mais tempo se passou, até que ele não conseguia ficar de pé. Conversei com Bob. Falei sobre nossos tempos vivendo nossa vida normal e como ele era um grande amigo. Compartilhamos memórias e segredos, altos e baixos, dias e noites. Se eu não pudesse ajudá-lo fisicamente, ao menos tentaria ajudar emocionalmente. Eu tô morrendo, disse Bob. Sua voz estava fraca e sem emoção. Ele caiu do chão. Eu vejo o rosto dele, ele dizia. Eu vejo meu pai. Suas mãos começaram a desfigurar, transformando tudo em pó. O vento ficou mais forte, soprando contra nós. Ele olhou para seus dedos que começaram a se desintegrar. Se você conseguir sair daqui, ele me disse com uma dor audível em sua voz, lutando para falar, suas palavras expressando uma angústia enorme. Por favor, cumpra meu último desejo. Como assim, Bob? Eu disse, já não sabendo mais o que fazer para ajudar. Fala para minha mãe que ela era a melhor pessoa que eu conheci. Ele continuou. Diga ao meu pai que ele fez o que pôde e que gostaria de passar mais tempo com ele. Seus pés e tornozelos estavam começando a ficar acinzentados. Ele ergueu os braços e agarrou a minha barriga com as mãos, ou o que restou delas. E diga a si mesmo, ele tentou dizer antes de uma pequena pausa. Dizer a mim mesmo o quê? Perguntei. Com grande esforço, ele ergueu a cabeça para olhar para mim. Sua pele estava completamente cinza e começou a transformar em pó. E diga a si mesmo que conhecê-lo foi a melhor coisa que já me aconteceu. Ele colocou a cabeça nos joelhos
e o vento ficou mais forte. Nos minutos seguintes, tudo o que restou foi um monte de poeira espalhada pelo resto da terra. Agora eu estava sozinho, sem saber o que fazer. Bob tinha sumido de vez. O homem da capa atrás de mim, parado. Dessa vez o número em sua capa era um enorme 8 que brilhava mais que o sol. Você fez isso com ele, né? Eu perguntei, já não esperando mais por uma resposta. Depois de um período grande e agonizante após o sumiço de Bob, eu não tentava mais avistar o homem da capa. Já se passavam mais de 2 meses, 60 e tantos dias que pareceram uma década preso naquele lugar. De repente, senti uma grande tontura. Me vi em uma cama. Vi muitas máquinas naquela sala branca, com várias pessoas borradas falando comigo. Não consegui entender o que eles diziam. Por fim, acordei com essa visão e tive a sensação quase instintiva de que acabaria percebendo que era apenas mais uma alucinação. Essa visão acabou relativamente rápido e conseguia ver o homem da capa com muito mais frequência. Eventualmente, ele estava na minha frente, sua capa escrito o número 71. Dei o único passo à frente dele. Dessa vez ele não desapareceu. Dei outro passo, conseguindo finalmente chegar até ele. Fiz isso porque já não me importava mais com o que poderia acontecer. Estive preso nesse lugar por tanto tempo que estava temendo perder a sanidade como Bob tinha perdido. Apesar de ser o mais próximo que estive dele, não consegui definir nenhuma de suas características. "Quem é você?" eu disse. Meu coração começou a acelerar em minhas entranhas. "Receio não poder te dizer isso." Ele respondeu. Sua voz era diferente à de qualquer humano. "Por que você nos trouxe aqui? O que você fez com Bob?" "Bem, veja." O homem começou a dizer. "É o que eu devo fazer." "Esse lugar é onde vivem aqueles com destinos não resolvidos." "Como assim?" eu disse, tentando deixar claro que não entendi o que ele estava dizendo. "Você está em um local conhecido como Limbo. Você e seu amigo parecem ter se resolvido. Eu observei você antes de tudo acontecer, e quando aconteceu agi rápido e mandei você aqui." "Por que você nos fez gastar todo esse tempo?" eu perguntei, fazendo pergunta após pergunta. "Eu não fiz. O seu corpo fez. Você descobrirá com o tempo o que eu quero dizer com isso." "E Bob? Cadê ele? Por que você não o ajudou?" "Eu não posso opinar sobre quem vive ou não, querido. Meu trabalho é te trazer aqui até que seu corpo esteja pronto para aceitar." Olhei para o céu. O sol estava se pondo, pela primeira vez em uma eternidade. O anoitecer foi diferente. Em vez de uma escuridão gradual, era uma escuridão envolvente que consumiu toda a terra. "Bem," ele disse, "as fronteiras da escuridão começaram a se fechar. Isso vai acabar logo, e você vai ficar bem." "E esperar mais?" eu gritei. "Bob vai voltar comigo também?" O homem hesitou. Ficou parado enquanto a escuridão se fechava sobre ele. Mas antes de desaparecer no vazio, ele disse: "Acho que nós dois sabemos essa resposta." Acordei na cama. Era tudo um sonho. Porém, por algum motivo, minha mãe estava ao meu lado. "Mãe, por que você está aqui?" "Oi, filho, graças a Deus." Todos em volta daquela cama de hospital emocionados. "Você foi atropelado há 2 meses por um carro," ela disse. Eu senti meu coração apertar. Poucos segundos depois de presumir que era uma piada da minha mente, decidi fazer uma última pergunta para confirmar meus temores. "Mãe?" "Sim, querido," ela respondeu. "Bob morreu quantos dias depois do acidente?" Com águas nos olhos, ao mesmo tempo surpresa e pensativa, ela respondeu somente um número. 8. Até a próxima. Obrigado.